Catarina e atualmente é professor adjunto de endocrinologia e metabolismo do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal de Santa Catarina. Alexandre vai falar para a gente sobre o uso e o abuso dos implantes hormonais, que tem uma vasta experiência sobre isso, né, Alexandre? E a gente tem um grande prazer de te receber, muito grato pela oportunidade de escutar aqui junto a gente. Bom dia a todos, obrigado, Júlio. É uma honra para mim estar participando do serviço, quando a Carol, que eu agradeço, também fez o convite. Eu não me esforço para poder estar junto aqui. Eu acho que essa discussão em fóruns universitários e uma universidade como a USP Ribeirão Preto, é que isso precisa acontecer. Acredito piamente que esse é o lugar para a gente poder discutir e aprofundar esse tema, né? Eu vou compartilhar a minha tela, eu só vou pedir a gentileza de daí vocês verem se está tudo certo, e aí eu começo a apresentação. Vocês estão conseguindo vê-la? Está entrando, entrou. Entrou. Tá, então vamos. Se você puder só ocultar essa barrinha embaixo aí, Alexandre. Isso, ela tá já vou atrapalhando ocultar para ela atrapalhar. Foi, né? Tá perfeito. Foi. Fechou. Então vamos lá. Então, o tema que a gente vai abordar hoje é sobre o uso e o abuso dos implantes hormonais. E quando a gente pensa nisso, eu começo com uma questão que eu acho que é básica quando a gente fala em ciência, que é a hierarquia das evidências, né? Há bastante tempo, a gente há 3 décadas já está lidando com a medicina baseada em evidências, e quando a gente pensa em experiência pessoal, ou estudos in vitro, em estudos animais, é o que menos tem valor na hierarquia das evidências. Depois vem a série de casos, estudos de corte, estudos transversais, até chegar nos estudos randomizados, e finalmente as revisões sistemáticas e meta-análises dos estudos randomizados é o que vão fornecer para a gente a melhor evidência sobre uma pergunta que é feita, né? No meio do caminho existem vieses, e quanto mais perto está da base da pirâmide, maior a quantidade dos vieses. Então, como eu trato, não significa absolutamente nada quando eu comparo o que o Júlio trata ou o que a Carolina trata. Então, a gente precisa juntar as informações de uma maneira sistemática, que é o que os estudos randomizados fazem, para responder, geralmente, 2 perguntas: eficácia e segurança. Isso que faz com que a gente possa tomar uma determinada conduta, um determinado caminho terapêutico para um paciente, né? E, nesse sentido, as vias de administração, elas foram aparecendo ao longo da história da medicina, diferentes vias. Então, o corpo todo pode ser utilizado para absorver algum fármaco, né? Então, a gente sabe diferentes vias como oral, sublingual, parenteral, tópica, transdérmica, intraocular, intrarrespiratório, retal, vaginal, uterina, uretral. Outros sistemas de administração de drogas, por exemplo, a gente tem as bombas de insulina. Então, existem diferentes vias de administração que nós utilizamos na prática clínica, no dia a dia, todos nós. A questão é que quando eu penso em colocar alguma coisa através da pele, a gente sabe que a via subcutânea é diferente da intramuscular, que é diferente da intravenosa, que é diferente do transdérmica, que é diferente de um implante. Eu vou dar um exemplo tão simples. Por exemplo, se eu fizer uma injeção de vitamina B12 intramuscular, eu posso fazer ela endovenosa? Se eu fizer uma medicação, como, por exemplo, um decilato de testosterona intramuscular, eu posso fazer endovenosa? Todos aqui sabem que a resposta é não. Então, não dá de dizer que uma via que foi estudada por um determinado fármaco é exatamente igual a outra e simplesmente transpor e está tudo resolvido. Ciência não funciona assim. Parte dessa informação vem da própria... Todos aqui estudaram, na farmacologia, a diferença nas absorções do fármaco, né? Então, se eu tenho um fármaco que é feito de maneira intravenosa, é diferente de intramuscular, que é diferente de subcutâneo. Vou dar um exemplo da minha área, insulina. Eu posso fazer insulina subcutânea, no dia a dia, e eu posso fazer ela endovenosa num paciente que está em cetoacidose diabética, mas eu posso dar ela oral, não é um peptídeo, vai ser degradado quando cair no trato digestivo. Então, não dá de simplesmente fazer tudo de uma maneira como se não existissem diferentes farmacológicas entre as vias de administração. Vamos lá. Nesse cenário, ganharam força nos últimos anos os implantes hormonais. E quando eu falo implantes hormonais, tem que entender que são implantes que podem utilizar substâncias não hormonais, como eu vou mostrar para vocês. E muitas vezes se falou a palavra chip baseado num device desenvolvido pela Apple, que era para uma liberação gradativa de medicamentos,
E essas duas coisas são completamente diferentes, apesar de serem chamadas como sinônimo no Brasil. E nisso surgiu um cenário em que cursos são dados, farmácias dão cursos para médicos e que vendem a ideia de que tudo é fácil, que é uma ciência bem estabelecida e que não tem problema nenhum. Então, isso começou a aparecer em mídias de uma maneira muito intensa. E observem, por exemplo, esses implantes ali, onde eu tenho, de um lado, oxandrolona e do outro eu tenho citrato de clomifeno. Já não estamos falando de hormônio, já estamos falando de uma outra classe de medicamentos. Cunhou-se esse nome de chip da beleza tão inadequado e que tanto problema trouxe. Existem implantes que eles vendem a ideia de misturar, por exemplo, remédios como testosterona, tadalafila, que é o inibidor de PDE5, e metformina, que é para tratar diabetes, no mesmo implante, né? E vieram com a ideia de que existe especialista em implantes hormonais. Ora, senhoras e senhores, existem 55 especialidades médicas reconhecidas no Brasil por meio da Associação Médica Brasileira, dentre as quais tem a minha, endocrinologia e metabologia, e tem das pessoas dessa reunião, que é ginecologia e obstetrícia, né? Tem que entender que isso é especialidade médica. Isso sim está registrado. E o que eu tenho? Eu tenho que não existe especialista em implantes hormonais. É uma falácia dizer que é especialista em implantes hormonais. Vamos voltar para aquela pergunta lá do início? Então, assim, ó, se eu tenho uma intervenção A1, então, vamos lá, fizemos o estudo do medicamento A1, que foi pela via oral e teve um resultado, gerou uma eficácia 1 e uma segurança 1. Perfeito, tudo tranquilo. Aí a pessoa diz assim, então eu vou mudar a intervenção A1 agora, em vez de ser via oral, vou usar via transdérmica, vou, de repente, botar um implante, e com isso eu vou ter a mesma eficácia, a mesma segurança. Errado? Só um novo RCT, com essa nova via de administração, pode responder se é a mesma eficácia e segurança. Ou pior do que isso, eu tenho uma intervenção A2, pela via oral, que gera uma eficácia E2 e uma segurança S2. Perfeito. Então as pessoas dizem assim, eu misturando A1 com A2, que foram pela via oral, eu faço agora pela via transdérmica, então eu vou gerar a eficácia somada do 1 com 2, a segurança do 1 com 2 somada. Mentira! Só um novo RCT que pode responder isso. E esse desenho que eu mostro para vocês é o que se proliferou na medicina das redes sociais. Vamos falar do primeiro hormônio, que é o foco do que eu vou apresentar hoje, testosterona. Para quem não sabe, eu tenho um livro escrito só sobre testosterona, publicado nos Estados Unidos e na Europa. Então, a testosterona é um incrível hormônio, extremamente bem indicado para homens com hipogonadismo, tem que ser usado, e o problema não é ela. Aqui não é um problema dos remédios, é a forma como eles são utilizados. Nós temos diferentes documentos publicados nos últimos anos para responder à utilização de testosterona em mulheres. Então, desde o consenso lá da Endocrine Society de 2014, até os documentos feitos pela gente da endocrinologia aqui no Brasil, eu sou um dos autores em 2019, seguido pelo consenso global, que 11 sociedades médicas do mundo assinaram o consenso global, todos falam a mesma coisa. Quando é que eu tenho uma indicação de usar testosterona em mulheres? Numa única situação estudada na mulher na pós-menopausa, que é o distúrbio do desejo sexual hipoativo, porque o estudo mostrou que haveria um aumento de um intercurso sexual por mês em mulheres com esse diagnóstico que utilizaram testosterona em doses fisiológicas. E isso foi nível 1, grau A de evidência. Perfeito. Então, existe um lugar onde eu posso utilizar essa testosterona. Qual é o grande problema? Não temos formulações prontas no mundo inteiro, é um desafio, e parece que apenas as formulações manipuladas de gel é que poderiam fazer esse teste terapêutico, mas o que está escrito em todos os consensos? Não se recomenda injetável ou implante ou formulação que resulte em concentração suprafisiológica nessas mulheres. Então, simples que nem um tomate. Não existe nenhuma indicação médica para o uso de implante de testosterona em mulheres. Então, todos os implantes de testosterona em mulheres é sem indicação médica. Vamos para o segundo hormônio? A gestrinona. E eu fiz questão de botar as duas estruturas químicas.
a testosterona é baseada no ciclopentanoperidofenantreno, e vocês observem a similaridade das duas moléculas, ok? E a gestrinona é um hormônio esteroide progestógeno sintético derivado da 19-nortestosterona, que possui propriedades androgênicas, antiestrogênica e antiprogestogênica. Quando a gente põe no Medscape gestrinona, aparecem algumas referências com ela, principalmente quando se fala de endometriose. Ontem, às 11 da noite, eu revisando isso, cada vez que eu dou essa aula eu reviso, botei no PubMed gestrinona. 282 citações no PubMed. Então, aqui para quem quer fazer medicina baseada em evidência, baseada em ciência, não em redes sociais. Então, existem estudos feitos com a gestrinona, mas vocês precisam observar essa curva que aparece aqui. O pico de estudos da gestrinona foi no passado, atualmente quase não se estuda gestrinona. Quando eu ponho, então, a palavra endometriose, olha como a curva é diferente. Nós temos 33 mil resultados para a palavra endometriose, e olha a curva como vai aumentando do conhecimento agora em 2023. É completamente dissociado o conhecimento que se tem de endometriose com o conhecimento que se tem de gestrinona. Vamos mais. Quando eu ponho a palavra implante de gestrinona, desde que eu comecei a dar essas aulas há 2 anos atrás, o número de resultados é o mesmo, 28 resultados. E observem qual é o pico de produção de conhecimento: 4 estudos em 89, 4 estudos em 90. E não tem nenhuma evolução do conhecimento do ponto de vista de publicação de impacto, como é o que a gente vai ter em PubMed. Eu não vou falar de publicação de hospital pequeno que não tem repercussão internacional. Eu consegui todos os artigos, os 28 artigos, eu tenho todos eles comigo, mesmo os que são lá antigos, de 1978. E é engraçado que quando a gente vai ver eles, metade deles é em animal, não é em ser humano, tá? Metade deles não era de implante subcutâneo, era de oral. Então, alguns eram de revisão. Então, ciência feita com implante de gestrinona em publicação do PubMed, não tem. Vamos lá, indo mais a fundo, eu fui atrás na Anvisa para entender em que momento a gente estava da questão da gestrinona no Brasil. E a gestrinona tinha um registro lá em 1996, que durou 2 anos, de um medicamento que eu sei que algumas das pessoas que estão nos assistindo utilizaram, que era dimetrose, 2,5 miligramas, caixa com 8 cápsulas, e que estava lá, era indicação para endometriose via oral. Durou 2 anos e caiu. Caiu por quê? Porque tinha vários efeitos colaterais. Não era uma medicação que tinha tanto efeito benéfico assim. Indo um pouco mais, a gente põe no bulário oficial da Anvisa. Sim, qualquer um que quer saber para que o remédio é registrado no Brasil, vai para o bulário oficial da Anvisa. E está lá. Quando você põe a palavra gestrinona, o que aparece? Nenhum registro encontrado. Mas como? Como é que pode um medicamento que está sendo usado em um implante que dura 6 meses, 12 meses, não tem bula? Um esteroide que é anabolizante. Tanto é anabolizante que a lista da UADA é a federação que controla a antidopagem no planeta, e eu estava usando ainda o de 2021, agora já tem o de 2023, agora atualizado para vocês verem. Então tem várias substâncias proibidas no esporte. Aqui está a lista dos anabolizantes. Quem aparece ali? Gestrinona. Há muito tempo. O planeta sabe que gestrinona é um esteroide anabolizante androgênico, tá? É a mesma lista que tem a testosterona e todas essas outras substâncias proibidas no esporte competitivo em testes antidoping. No Brasil, quando a gente pensa em substâncias anabolizantes, existe uma lista chamada lista C5. Existem várias classificações de remédios, né? Eu sei que também tem residentes assistindo, então a gente tem medicamento que é receita B, B1, vai depender de diferentes classificações, receituário azul, receituário amarelo, mas os derivados anabolizantes têm uma lista especial, que é a lista C5, tá? E que exige uma receita dupla via controlada, onde eu preciso ter o CPF do médico e da médica e o CID da doença. É a única receita que exige isso, tá? De uma lei assinada em 2000 pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso.
para tentar coibir, desde 2000, essa utilização equivocada de substâncias com capacidades anabolizantes. É a mesma lista que está a testosterona, é a mesma lista que está o GH. E olha o que acontece. Essa é a lista C5 no Brasil. E a pergunta que eu fiz para a Anvisa, cadê a gestrinona na lista C5? O mundo reconhece que a gestrinona é um anabolizante. No Brasil existe essa proliferação de implantes de gestrinona e ela não é nem considerada pela nossa agência regulatória como um anabolizante, que exigiria essa lista, essa receita controlada para ser prescrita. E aí vem um dos furos de toda essa história. Vamos lá. Coincidentemente, uma colega do Rio de Janeiro, endocrinologista, recebeu propaganda de uma dessas farmácias de manipulação, achando que ela colocava implantes hormonais, e aí a gente começa a entender que existe um mercado por trás disso. E olha os preços, isso daqui faz 1 ano e meio, mais ou menos, dos implantes, por exemplo, de gestrinona, de testosterona e de estradiol. E vocês viram que eu não falei de implante de estradiol. Eu estou falando basicamente de implante de gestrinona e implante de testosterona, que não tem indicação prevista em nenhum guideline médico. E vocês veem os valores que estão ali e vocês têm uma noção do que se cobra. 2, 3, 4, 5 mil reais por um implante. Então, nós estamos entendendo que existe um comércio por trás disso daqui, muito além da questão de indicação médica. E pessoas famosas em mídias sociais, e aqui a gente vai ver uma dessas situações, dão entrevistas falando que tinham botado o chip da beleza, o implante de gestrinona, e que um dos objetivos era fazer o quê? Melhorar a massa magra. Claramente falando da sua ação anabolizante, claramente. E é engraçado que a pessoa, no caso a médica da entrevista, nas suas redes sociais se coloca como tendo especialidade em longevidade, ginecologia e endocrinologia. E quando você vai ver o RQE, ela não tem nada disso, que é outro fenômeno, que é a publicação de especialidades que não tem. Então, quando um médico põe algo que não tem registro, que é o RQE, ele pode ser punido, conforme mostra o nosso código de ética. As sociedades médicas se posicionaram. A Febrasgo, obviamente, foi a primeira a se posicionar, já em 2018, falando sobre implantes de gestrinona, e a Febrasgo é a sociedade, a federação que representa os ginecologistas e as ginecologistas no guarda-chuva da ANB, assim como a ISBEM, que eu fui presidente e representa os e as endocrinologistas nesse guarda-chuva da ANB. Então, aqui também uma outra coisa que tem que ficar claro, se criam sociedades de não especialidades médicas e elas não têm essa autorização de coordenar a especialidade. Quem tem autorização de coordenar a ginecologia no Brasil é a Febrasgo, né? E o que a Febrasgo falou? Que o implante de gestrinona não era uma opção recomendada pela Comissão Nacional Especializada de Climatério por não obedecer à padronização, né? Isso é muito claro. Agora, em 2021, mais uma vez a Febrasgo se posicionou sobre os implantes hormonais e, da mesma maneira, falou que é escassa a literatura e, com relação a, principalmente, eficácia e segurança, não recomendava os implantes hormonais manipulados que não são aprovados pela Anvisa. É completamente diferente do Implanon. O Implanon, utilizado por todos vocês ginecologistas, tem bula o Implanon. Tem preço máximo ao consumidor, não é um comércio aleatório, tem ciência envolvida nisso. Então, a nossa fala hoje é sobre os implantes hormonais manipulados e que não obedecem às regras que o Implanon está submetido. Então, há muito tempo a gente fala essa frase que a ISBEM, do qual eu já fui presidente, é contrário ao uso de hormônios, seja por meio de implantes ou não, com objetivos estéticos ou para melhora da performance. Por quê? Porque o risco é maior do que o benefício. O benefício é um benefício não comprovado e o risco é claro. Quando a gente fala agora de implantes de derivados androgênicos para mulher, o risco é muito claro, né? Então, o resumo dessa primeira etapa é o quê? Vias de administração do fármaco são todos iguais? Não. Não adianta falar que é tudo igual, porque não é. Ou não sabe farmacologia. Estudo realizado em uma via de administração significa que os resultados são iguais das demais vias? Também não. Atualmente, há formulações de testosterona aprovadas para mulheres por agências regulatórias nos Estados Unidos, Brasil e na maioria dos países? Não. Existiu o Intrinsa, que era o adesivo de testosterona de 300 microgramas,
que deixava a mulher com níveis fisiológicos de testosterona, e o que aconteceu? O fabricante tirou do mercado porque não vendia, porque talvez esse aumento de um intercurso sexual por mês não é o suficiente para a utilização da testosterona. E daí vem uma discussão muito séria. Então, o que está se fazendo é trazendo anabolizante para a mulher para ter algum benefício corporal ou mesmo de função sexual por euforia ou por alguma coisa? Senhoras, senhores, a gente não pode cair nesse engodo, porque os níveis dos efeitos adversos, eles são cada vez mais conhecidos. Além das questões básicas, como acne, oleosidade de pele, queda de cabelo, alteração de mama, infertilidade, alterações hepáticas, está ficando cada vez mais robusto o conhecimento dos efeitos cardiovasculares. Nos últimos meses saíram diversas publicações sobre morte súbita associada ao uso de anabolizantes. Então, se eu tenho uma mulher que tem uma testosterona que está sendo, aspas, reposta e ela fica com 200, 300, é anabolizante. Ela está nesse risco. Ah, mas não é tanto assim. Não é o fisiológico. Então, isso é uma questão extremamente importante. É possível afirmar sobre eficácia e segurança no tratamento sem RCT? Não, também não é. Implantes hormonais são amplamente estudados por RCTs no tratamento de diferentes doenças? Não, também não. Implantes hormonais devem ser utilizados com fins estéticos? Definitivamente não. No dia 6 de novembro de 2021, nós publicamos, então, o posicionamento da ISBEM sobre o uso e abuso de implantes de gestrona no Brasil, e por meio de uma denúncia feita para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nós recebemos, algumas semanas depois, no final, em 14 de dezembro de 2021, a notícia de que, depois de analisar a nossa denúncia, a Anvisa estava proibindo a propaganda de produtos com gestrinona. Parece pouco, mas não é. Por quê? Porque ela reconheceu que havia uma venda de remédios nas mídias sociais por meio do chip da beleza, e isso não era pautado no que a gente acredita em saúde pública no Brasil. Então, os documentos vieram à tona e, tecnicamente, hoje não deveria haver nenhuma propaganda de gestrinona, seja de médico ou seja de farmácia de manipulação. Ainda nesse contexto, alguns meses depois, em julho de 2022, a Anvisa também acatou o nosso pedido e colocou a gestrinona na lista C5 de substâncias anabolizantes. Olha, se ela entra na lista C5 em 11 de julho de 2022, tecnicamente, se algum médico, porque tem a autonomia de fazer tratamentos off-labels, que essa é a discussão, vai fazer um tratamento com implante de gestrinona, isso só poderia acontecer fazendo uma receita dupla via controlada, colocando o CPF e o CID da doença. Tecnicamente, talvez o único CID possível para uma justificativa jurídica seria de endometriose. Mas o que acontece? O médico compra os implantes hormonais a rodo, deixa no seu consultório, põe, e isso não é aviado uma receita na farmácia. Então, o Ministério Público já está ciente dessa utilização errada que está sendo feita, e isso começa a ser investigado em todo o Brasil. Ainda, os Conselhos Regionais de Medicina, por meio começando tanto o posicionamento da FEBRASO como o nosso da ISBEM, começaram a trazer processos, consultas, como esse do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, a ponto de ter um documento para punir os médicos que vão ser denunciados ou que possam ser denunciados. Aqui a Câmara Técnica, tanto de endócrino como de gineco de Santa Catarina, e a conclusão foi que o uso de medicamentos sem registro no país e em apresentação e via de administração não estudada para indicação proposta, portanto, sem avaliação de riscos e benefícios, afronta as normas sanitárias e éticas vigentes no país. Então, a gente tem essa história contada assim, começa com simples bastãozinho colocado embaixo da pele, num procedimento rápido no consultório, que vai trazer o benefício para uma doença tão difícil de tratar como a endometriose, mas no fundo vem de junto a ideia que pode também aliviar a TPM, pode aliviar a cólica, e também pode aumentar a massa magra, e quando a gente vê, a gente está tendo mulheres recebendo anabolizante à torta e à direita, e a gente tem o quê? Um lobo disfarçado de cordeiro. Então, esse é o cenário atual. A gente tem cursos e mais cursos que
vendem a ideia de que implante é tudo, que ensina como fazer, que faz propaganda em redes sociais, descaradamente, falando sobre contracepção, emagrecimento, melhora da resistência insulínica, ganho de massa magra. Isso é falso, isso fere o código de ética porque está vendendo algo que não tem comprovação científica. Olha esse daqui. Não aos calorões, não ao desânimo, não à medicina de 50 anos atrás, mais vida, mais humor, mais libido, mais tesão, mais lubrificação vaginal, mais qualidade do sono. Podia continuar falando, mas por aqui já deu. Sucesso, meu brother. É isso. É medicina de brother. Não é medicina de médicos que estudam e que querem... Eu acho que aqui tem que ser falado uma coisa super importante. O médico tem autonomia, mas acima da autonomia tem a não maleficência. O médico não pode fazer mal para os outros. Isso é a condição básica da ética, da bioética. E o que a gente vê é um discurso totalmente fora de qualquer questão ética. Cursos e mais cursos, cursos e mais cursos, cursos e mais cursos, falando de como fazer isso, frases como essa. Se for utilizar esteroides, procure um médico. Olha o absurdo que a gente chega, tá? Falando soluções mágicas à torta e à direita. E pior do que isso, tem não médicos que ensinam a você, ou então instigam você a como ser o número 1. O que você está fazendo errado? Por que você não faz a sua secretária ser divisora de águas para vender implantes? Tá? Ou frases como essa, aqui tem residentes, eu peço que não caiam nesse engodo. Né? Claro que médico tem que ser bem remunerado. É injusto não ser bem remunerado. Mas quando falo que, assim, que você é um nada se não estiver ganhando menos do que 100 mil reais por mês, eu quero ver, depois, todo mundo que está assistindo aqui, quem é que ganha isso, 100 mil reais por mês? Não existe isso. Talvez utilizando táticas pouco ortodoxas para ganhar 100 mil reais por mês. Isso talvez não seja a medicina que a gente quer para todas as nossas pessoas. Tá? Finalizando, a gente faz campanhas contra esse abuso de anabolizantes há muito tempo dentro da SBEM, participa de campanhas como essa do hashtag #BomToFora. Eu participei já de CPIs sobre esse assunto em diversas partes do Brasil, tentando trazer informação. E aí a pergunta que eu quero deixar para vocês aqui. O que é a medicina moderna? Ela é baseada em quê? As pessoas têm que escolher. Ou ela é baseada no PubMed, na ciência, ou ela é baseada em mídias sociais, como eu trato. Tem que se escolher o que os pacientes querem, o que nós queremos como formadores, o que os médicos que estão chegando vão querer. Para mim não existe dúvida, só tem uma resposta, que é a baseada em ciência, baseada em informação. O que se escreve em mídias sociais está longe de ser uma verdade científica. E o caminho já está desenhado. A junção das entidades médicas, CFM, AMB, Anvisa, tá? Os conselhos regionais de medicina aqui de Santa Catarina, São Paulo, que é o que a gente está falando, tem um papel fundamental, então as denúncias se fazem necessárias. As sociedades médicas têm outro papel que é fundamental. Eu presidi a SBEM, a terceira maior sociedade endócrina do mundo. Eu falo claramente que a gente tem trabalhado assim, muito intensamente com relação a isso, e sei que a Febrasgo também trabalha, tá? As universidades. Aqui a Universidade Federal de Santa Catarina, aí a USP de Ribeirão Preto, tem um papel, porque, para mim, a gente vai mudar esse cenário com a educação do aluno de medicina. Nós temos, talvez, o maior número de faculdades de medicina do Brasil, muitas faculdades que hoje em dia não tem nem como finalizar os cursos, e a gente está vendo o problema que está se tornando isso daí, e esses médicos querem entrar no mercado para ganhar dinheiro. Médico que se forma pensando em só ganhar dinheiro não deveria ter feito medicina. Ele tem que se formar pensando em ajudar os outros e ser bem remunerado. Se ganhar dinheiro é a primeira opção, escolha outra profissão. Não vai dar certo, a equação não vai fechar. A chance de cometer algum equívoco é gigantesca. E, basicamente, depende do trabalho de cada um de nós, individualmente, no consultório, dentro do hospital universitário, para a gente tentar mitigar, diminuir esse problema, que é um problema de saúde pública, que, nesse momento, já a Anvisa entendeu, e o CFM também. Temos uma possibilidade de uma mudança que aconteceu na semana passada, mas a gente espera ela ser
publicada, e tudo isso que eu estou falando para vocês provavelmente vai para um outro cenário para diminuir a utilização equivocada dos hormônios. O hormônio é importante, o hormônio deve ser bem utilizado, o nosso problema é a utilização errada. Então, esse que é o objetivo da gente estar conversando aqui, para que se possa mudar esse cenário, que tem muitas pacientes mulheres desesperadas pelos estragos que isso faz, e elas falam muitas vezes que ninguém falou nada para elas, e isso a gente tem que mudar, porque senão nós não estamos fazendo o principal, que é ajudar as pessoas que nos procuram pensando como ser médico. Então é isso, eu agradeço a atenção de vocês, eu vou descompartilhar aqui e fico à disposição de conversar. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre.